Fala galera! Hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você confiaria seu treino na mão de um profissional de educação física? Então suponha aqui comigo, você é profissional formado em educação física, você contrata, investe em um profissional para planejar e montar o seu treino. O que você acha disso? Vou te dar as opções. 1. Você acha uma ideia interessante? 2. Você acha curioso? É legal? Pode ser uma ideia boa? Ou 3. Você acha que não tem necessidade nenhuma? Se você acha interessante ou curioso, fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou entrevistar um professor que fez exatamente isso. E se você acha que não tem necessidade nenhuma, fica comigo até o final também, porque você pode perceber que pode ser uma ideia boa. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, dá o seu joinha e qualquer tipo de dúvida ou comentário, manda aqui embaixo para mim. Beleza? Hoje eu vou entrevistar um amigo, colega de profissão, personal e aluno também ao mesmo tempo. Então, Renanzão está aqui com a gente, vai participar. E a gente se conheceu porque a gente trabalhava em uma academia. Eu trabalhava com treinamento funcional e musculação e o Renan com natação. Então, conta um pouquinho mais da sua história aí, Renanzão, na educação física. Como que foi que aconteceu? Como que você começou a ideia de educação física até chegar onde você está agora, personal trainer? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o Fred e contar um pouquinho também da minha história. Eu entrei na educação física praticando atividade física, né? Eu até então não sabia o que fazer e treinando, fazendo a musculação, eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí a ideia ela foi amadurecendo e aí eu entrei para o curso de educação física, mas eu já entrei com uma outra ideia. Eu entrei com a vontade de trabalhar com futebol, com a preparação física. E aos poucos isso foi crescendo dentro de mim cada vez mais. E aí eu fui buscando algumas alternativas, mas até então eu só estava dentro da musculação e aquilo ali pra mim era muito pouco. E eu buscava um pouquinho mais. E buscando estágios, dentro de estágios, até chegar onde cheguei, que foi na Academia Tribeca, onde eu conheci o Fred. E lá já tinha outras modalidades, onde foi chamando minha atenção. Tanto é que lá eu entrei na natação, continuei praticando a musculação fora do funcional, só que lá já existia o treinamento funcional. E dentro da academia foi onde eu tive o meu primeiro treinamento de treinamento funcional. E aí que o negócio brilhou assim nos meus olhos, e aí eu fui buscando mais. E eu sou um cara do futebol, né? Eu vou buscando... Pera aí, só um pouquinho. Cara do futebol, mais ou menos, viu, galera? Ele é um atleta de futebol, amador, muito bom de bola, mas o cara do futebol, ele pegou pesado, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu digo cara do futebol porque eu sou o cara, meus olhos brilham pro futebol, assim, eu fico doido, eu vejo bola, eu fico doido. Então, a minha vontade mesmo é de mexer com futebol. E aí eu fui pesquisando os vídeos dos jogadores, né? E aí eu fui vendo que o treinamento funcional ele foi entrando dentro do futebol. Porque antigamente o que a gente só via era simplesmente a musculação, né? Era uma coisa muito engessada. E eu acredito que hoje o mundo está aberto a novas oportunidades, né? E hoje o treinamento funcional ele está numa crescente muito boa. E aí, né, nessa busca assim, incessante, acabou que o Fred saiu da Tribeca. Eu fui buscando também outras alternativas, fui trabalhando numa outra academia, também trabalhando com treinamento funcional, mas eu senti que o treinamento funcional ele poderia dar mais. Eu achava muito vago aqueles circuitinhos, 45 segundos de estímulo, um tempo de pausa. Não, gente, é muito mais além do que isso. Boa. Isso é muito interessante da gente falar. Primeiro, só fazer uma ressalva, o Renan é muito bom de bola, tá? É porque no papo de boleiro tem essa, né? Um cornetando o outro. Então, mas voltando ao que a gente estava falando,
Renanzão, por que você achava uma ideia vaga o treinamento funcional? Você achava que ele era muito padrão, consolidado na ideia de circuitos, de fazer um exercício por determinado tempo? Você achava que aquilo a informação era pouca para a abrangência do treinamento funcional? Então, o que eu estava enxergando? Eu vi que o treinamento funcional estava entrando na mesa da musculação, né? Sempre alguma coisa, sempre engessado. E eu acredito que as coisas elas vão evoluindo, né? E eu já sabia que já tinha algo além daquilo, então aquilo ali pra mim já estava maçante. E eu queria algo mais. E o Fred saiu, não tive mais contato com o Fred. Aí eu comecei a acompanhar o Fred pelo Instagram, pelas redes sociais, e eu vi que ele tinha aberto um boxzinho de treinamento funcional. E eu vi que aquilo ali era legal. E, cara, é isso que eu quero fazer. Cheguei a mandar mensagem pro Fred que iria lá fazer um treino com ele, mas isso não aconteceu. Deu uma enrolada. Deu uma enrolada. Mas existe uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo: há tempo pra todas as coisas. Verdade. E eu também sempre busquei o olhar de um outro profissional a não ser o meu. Porque se eu fosse montar o meu treino, eu gostaria de colocar os exercícios que seriam viáveis para mim, assim, os que eu gosto, e não trabalharia as minhas disfunções, né? As minhas falhas. E o olhar de um outro profissional, ele poderia trabalhar tudo isso e muito mais. E foi o que eu fiz. Eu fui buscar a ajuda de um outro profissional. Dentro da musculação, obtive ótimos resultados. Só que chegou um tempo que eu já não estava conseguindo mais fazer essa consultoria com ele. Fiquei um tempo fazendo os meus treinos, mas aquilo ali pra mim já estava me cansando. E aí eu via que eu não estava alcançando os objetivos que eu gostaria. E foi aí que eu pensei no Fred de novo. Falei assim, cara, eu vou no Fred. E foi onde eu busquei o Fred, que hoje eu sou aluno dele, porque já era dentro do que eu gostaria. Foi a oportunidade que eu tinha como aluno, ele me treinando, e também de conhecimento, de conhecer um novo funcional. E isso para mim trouxe para mim também grande conhecimento. A minha mente ela abriu ainda mais. Boa. Eu sei que, por te conhecer, eu sei que teve uma coisinha antes de você, quando você procurou lá, 3D Move, né? Que era o espaço de treinamento funcional. Você chegou a fazer curso de treinamento funcional. Como que foi essa experiência? Você acha que o curso deu uma luz assim no seu caminho para enxergar o treinamento funcional de fato? O que é o treinamento funcional? Então, eu fiz o curso justamente para buscar isso. Como eu havia dito anteriormente, de achar que o treinamento funcional já estava entrando na mesa da musculação, engessado, e eu busquei o curso justamente para tentar abranger os conhecimentos. Só que ainda assim, dentro do curso, eu não conseguia alcançar esse conhecimento. E aí, nas metodologias que o Fred utilizava, era aquilo que eu acreditava como treinamento funcional. E aí, ainda assim, continuo acreditando nisso. Mas o curso foi tipo um start? Você conseguiu ter aquela luz inicial? Tipo, eu não sabia que o treinamento funcional era direcionado a essa linha. Tipo, ele começou a abrir um pouquinho sua cabeça? Você tira algo de positivo do curso? Cara, tiro porque deu algumas diferenciações do que eu já tinha visto do treinamento funcional, mas ainda assim eu queria mais. Aquilo ali pra mim ainda estava engessado, não era o que eu queria realmente do treinamento funcional. Porque o treinamento funcional hoje, ele vem evoluindo cada vez mais. Diariamente, né? Realmente. O treinamento funcional, a gente está numa batalha muito forte para desmistificar suas ideias, né? Igual você falou no início do vídeo, tá muito padronizado, tá muito engessado, e a gente quer tirar esse conceito da cabeça, principalmente os professores, né? Porque são os professores que estimulam e ensinam os seus alunos, né? Então, aqui, Renanzão, dentro da ideia do treinamento funcional, eu lembro que quando você me procurou, você sempre falou do futebol, porque realmente eu nunca vi gostar tanto. E é um cara muito bom de bola, um cara que sempre teve um condicionamento físico muito bom. E quando ele chegou pra mim, eu lembro dele falando, Fred, vou disputar um campeonato, eu quero estar voando, não sei o quê, e coisa que eu também já pensei. Como que foi
vamos dizer, essa mudança do seu treino, né, da musculação, pensando só no futebol, no que você queria melhorar a performance, né? Como que foi essa mudança? Tipo, o que teve de bom e de ruim nesse processo? De passar, de migrar da musculação para o treinamento funcional? É o seguinte, as pessoas, algumas pessoas, elas têm uma cabeça muito fechada com relação ao treinamento funcional, de achar que o treinamento funcional você simplesmente vai emagrecer, que você vai perder massa magra, que você não consegue ganhar, né? E eu não tinha essa ideia. E quando eu cheguei no Fred, ele me mostrou a metodologia e eu vi que era um negócio bem dividido, tinha um dia de força, outro dia um dia mais aeróbico, né? E aí eu falei, cara, eu vou conseguir até separar isso, né, dos dias, assim. E dentro do que eu cheguei lá para buscar, que era porque eu queria continuar jogando o meu futebol, e aí eu ia disputar um campeonato, e eu sou um cara que eu não sei dar menos, eu quero dar mais, eu quero mais. E o Fred sempre chamava a minha atenção, falava, Renanzão, você tem que entender que tem dia que você não vai conseguir dar o que você quer, porque vai ter dia que você não tá bem. E eu sempre me cobrei isso. E eu fui pra lá justamente. E eu lembro que o primeiro feedback que eu dei pro Fred foi justamente isso. Fred, eu não tô me sentindo cansado dentro dos jogos. E detalhe, eu cheguei lá com uma dor no joelho, cara, que eu jogava e no dia seguinte a dor tava me incomodando demais. E o Fred, até isso o treinamento funcional me ajudou, porque hoje eu não sinto mais essa dor. Por incrível que pareça. É importante falar que a ideia é a seguinte, quando o aluno chega com dor, igual foi no seu caso, na maioria das vezes o professor ele não tem a certeza do que está acontecendo. É uma avaliação, né? Então a gente conseguiu chegar nesse nível porque a gente conversava bastante, né? Sim. E é o que eu costumo falar para a galera, conversem com seus alunos. Acaba que a gente não tem um croquis de tudo que vai acontecer. Os corpos são diferentes, as sensações são diferentes. Então, até a gente conseguir acertar o que estava acontecendo, demandou um certo tempo. Porque era uma dor que você já vinha tendo há muito tempo. Sim. Não é assim, não, é só fazer isso, só fazer um alongamento, trabalhar a mobilidade e ponto final. Não. Primeiro, teve a sua consistência. Você era um cara que treinava e não falhava nos treinos. E quando falhava, me ligava e falava, pô, não vai dar pra ir. Eu falava, calma, Renanzão, relaxa, velho. Não precisa esquentar a cabeça por conta disso, né? Então, a ideia, ela é construtiva, né? Então, quanto mais tempo você vai ficando com o seu aluno, mais você vai conhecendo ele, ou deveria conhecer. Porque a gente não pode só chegar da aula e ir embora. A gente tem que conversar com os nossos alunos, né? O serviço mais próximo, principalmente personalizado, é uma coisa que eu costumo falar que o professor tem que ser uma esponja do aluno. Quanto mais informação você tirar dele, mais você vai estar conhecendo o próprio aluno, né? Show de bola. Mas no futebol, Renanzão, você não estava cansando, mas em termos de movimento, você acha que potencializou, melhorou, aumentou sua performance? Você acha que você começou a errar menos passos? Tô brincando. Mas você acha que dentro de movimento você se sentiu mais solto, mais fluido, mais atlético para a aplicação do futebol? Muito mais, cara. Dentro dos jogos, só para fazer um adendo aqui, antes de procurar o Fred, eu tava só correndo na esteira, né? Tipo, cansei de fazer os meus treinos que eu fazia, de fazer as coisas que eu gostava e fui correr justamente para manter esse preparo físico, né? Mas ainda assim, eu fazendo esse meu cardio, ele para mim não era o suficiente, eu não conseguia jogar, entregar o meu melhor e ainda assim eu me sentia travado. E quando eu entrei para fazer o treinamento funcional, eu me senti mais solto, mais leve, mais ágil dentro de quadra. A minha agilidade ficou uma coisa absurda, assim. E chegou um caso muito engraçado, assim, uma vez. Depois de ter entrado no treinamento funcional, era muito difícil eu ser substituído. E aí, esse dia eu pedi pra sair e os caras me disseram, o que foi, Renan? O que aconteceu? Você pediu pra sair? Não tô sem entender nada. Sabe por que era, gente? Porque eu tinha treinado antes com o Fred, de manhã. Não, e eu lembro desse dia que foi assim, não sei se eu vou treinar, mas o Renan é pior de treino. É uma coisa de louco. O cara quer treinar assim, se bobear até domingo, meia-noite, ele treina, né? Então, eu lembro dessa época que você estava jogando campeonato, né?
que eu tinha que frear o Renan. O Renan é aquele atleta que você tem que falar assim, calma, Renan, não é assim que funciona. Bota seu corpo para descansar, sua máquina vai concentrar pro jogo ou alguma coisa do tipo. Porque ele queria, se dependesse dele, ele fazia 3 jogos seguidos. E eu falava com ele, Renan, não, concentra para um jogo só. Então, você parar para pensar, essa ansiedade dentro da cabeça dele, eu consigo entender enquanto treinador, porque ele quer melhorar o tempo inteiro. Então isso é muito positivo. Mas só que a gente não pode superestimar. Por isso que é importante ter um treinador na mão com você, né? Porque acaba que é um controle externo. Quando a gente faz o nosso próprio treino, a gente fica assim, ah não, eu sou capaz demais, então bota mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí outro dia acorda animado, quer fazer de novo. É o que eu costumo falar, nenhum atleta de alto nível, ele treina lá em cima, no pico máximo dele todos os dias. E a gente tem o costume de ver muitas pessoas falando, ah não, tem que treinar para arregaçar mesmo, não sei o quê. E a ideia é fazer como se fosse um período ondulatório, né? Você treinar forte, dar um alívio. O nosso corpo ele não é acostumado a tomar muita porrada, tá? Ô Renanzão, pra você, quais são as diferenças? Eu sei que você já comentou algumas, mas só para deixar claro, quais são as diferenças de quando você montava o seu treino? Então, por exemplo, você chegava lá e falava, vou fazer esse exercício, você planejava daqui, ali para frente eu vou fazer tal coisa, na prescrição dos exercícios, qual a diferença dentro do seu olhar que passou pelas duas situações de você montar o seu próprio treino enquanto profissional de educação física e ter uma pessoa, igual você já teve uma pessoa que montava o seu treino de musculação, eu lá no treinamento funcional, qual é a diferença da montagem do seu próprio treino para um profissional que faz esse tipo de serviço para você? Como eu disse anteriormente, a gente sempre quer fazer o que a gente gosta, né? O que é viável, o que está dentro do tempo, né? E isso para mim não trazia resultados, né? Não que eu fazia diferente do que eu faço para os meus alunos, né, de personal, mas montava tudo direitinho, mas eu não tinha o olhar de uma pessoa de fora. Eu acredito que quem está de fora ela consegue enxergar muito mais, tipo, o que é necessário para você do que você, né? Vamos supor assim, eu com os meus alunos, antes de iniciar qualquer treinamento com eles, eu faço com eles uma anamnese, né? Faço alguns testes com eles. Então eu não consigo ter essa visão, né? Se eu for olhar para mim, eu vou falar que tá tudo certo, que eu tô ótimo e vamos treinar, né? Então essa foi a minha procura com um outro profissional, para que ele pudesse me ajudar, para que eu pudesse obter os resultados. Que com meus treinos, não que eu não tivesse os resultados, mas eu não tinha os resultados que eu queria. Como eu disse, eu sou um cara que eu quero sempre quero mais. Eu quero resultado. E aí é isso que me impulsionou a buscar o outro profissional, né? E isso é importante. Se eu puder dar um conselho para cada um de vocês, sendo profissional ou não, é sempre buscar um profissional qualificado para que ele possa entregar para você aquilo que você quer, né? Mas entendendo que a responsabilidade também não vai ser toda dele, a responsabilidade maior vai ser sua, né? Cabe a você ou não de ter responsabilidade com você mesmo e entregar para o seu professor aquilo que você quer. Mas essa recomendação é mesmo se a pessoa for formada, por exemplo, se ela tiver muita experiência com... Vamos supor que você tem muita experiência com musculação e você quer treinar musculação. Ou então se você tem muita experiência em treinamento funcional e quer fazer o treinamento funcional. Mesmo assim, você recomendaria um profissional acompanhar seu treino e planejar o seu treino? Eu recomendo, sendo não formado, sendo formado, sendo apenas uma pessoa qualquer, de qualquer outra área que simplesmente quer treinar, eu sempre aconselho que você procure um profissional para que ele possa ter a visão do que é necessário para você. Porque a gente sempre se eu for olhar para mim, eu vou fazer aquilo que eu acho que é bom para mim. Mas nem tudo que a gente acha que é bom é o certo, é o correto, né? Mas você concorda que pode ter professores que saibam lidar com essa situação? Você acha que esse acompanhamento profissional deveria ser para todo mundo? Ou você acha que alguns professores conseguem lidar bem com essa montagem do próprio treino?
Eu acredito que alguns profissionais, eles se entendem com o próprio treino, assim, né? Aqueles que acham assim, pô, eu sou formado, eu não consigo dar conta de mim, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a ajuda de uma outra pessoa sempre é bem-vinda, né? Na verdade, essa é a palavra. É como eu te falei, eu vou sempre querer montar o que eu gosto, o que eu acho que é bom pra mim, mas o que eu acho que é bom a outra pessoa que tá de fora, ela não vai achar que aquilo é bom pra você. É verdade. A ideia de você ter um profissional ao seu lado, eu vou fazer uma analogia aqui com os médicos. Os médicos, eles não fazem a sua própria consulta, né? Eles podem até ser especialistas naquilo, mas eles não fazem a sua própria consulta porque tem aquele fator emocional. Você está lidando com você mesmo, você está implementando alguma coisa em você, né? Mas eu já vi muitos professores que deram certo fazendo o seu próprio treino também. Eles são disciplinados, eles gostam de cuidar disso, mas eu achei muito interessante a ideia de um professor acompanhar outro professor. Porque fora a parte de treinamento, tem muita parte profissional. A conversa com um outro professor é como se fosse uma conversa com um atleta. Aquele professor está sempre muito interessado no que o professor-aluno está muito interessado no que o professor vai fazer para ele, né? Então ele questiona, ele pergunta, é como se fosse um aluno qualquer que não é da área, que é muito interessado em saber tudo o que acontece no treino, né? Então são visões muito diferentes, mas eu acho que dá para acender uma ideia nova para as pessoas, porque realmente dentro da educação física não é muito comum isso acontecer, né? E é mais uma pergunta que eu queria te fazer. Você recebeu algumas críticas durante a vida ou foi tranquilo por você procurar ajuda profissional? No decorrer desse tempo, já tiveram outros profissionais que falaram, pô, Renan, você não precisa disso ou alguma coisa assim? Na verdade, eu não tive muitos, eu tive uma só, tipo assim, pô, você é um profissional de educação física e não consegue montar o seu treino? Consigo montar da mesma forma que eu montaria para um aluno meu. Mas como eu disse, o olhar de fora ele é muito mais abrangente do que o meu. E o mais legal de você, mesmo sendo formado, sendo da área, e você procurar um profissional formado para que ele possa te auxiliar em montar o seu treino, é a troca de informações. E outra, a gente está sempre aprendendo. E isso é o mais legal de tudo, você trocar informações. Não só a nossa área, mas todas as áreas está sempre evoluindo, tem sempre coisa nova, e essa troca de informação é interessante demais, cara. Isso é importante, só que existem aqueles também que não gostam nem de trocar informações, né? Gostam de ficar guardando tudo numa caixinha, de achar que ninguém faz nada diferente do que ele está fazendo e que ninguém vai fazer, mas isso é uma besteira que tem. Hoje a internet está aí e ela te entrega tudo. Quem amarra informação hoje tá deixando de crescer, né? Ô, Renanzão, o que você acha com relação ao treinamento funcional? Você já falou do futebol que melhorou a sua performance. Você acha que o treinamento funcional ele se enquadraria para qualquer tipo de treino ou modalidades específicas? Você acha que um praticante de qualquer esporte ou qualquer modalidade, o treinamento funcional se encaixaria também como um somatório aquele treino? O treinamento funcional, Fred, hoje ele é válido para qualquer atividade, seja independente de qual ela seja, assim. Porque o nosso corpo ele precisa ser movimentado o tempo todo, né? Então, exemplo, o futebol. A condução do jogo é com uma bola nos pés, né? Mas o deslocamento ele acontece o tempo inteiro. O voleibol, o movimento é com as mãos, mas o deslocamento acontece o tempo inteiro. Vamos lá, corrida. A gente não tem nenhum objeto sobre as mãos ou sobre os pés, mas o seu objeto são suas pernas e ela precisa também do treinamento funcional. Então o treinamento funcional ele cabe em qualquer modalidade, seja ela qual for, até para o nosso dia a dia ela é importantíssima. E hoje está muito forte o CrossFit, né? A galera tem aderido bastante o CrossFit. Você acha que as ideias do treinamento funcional podem potencializar também a performance do crossfiteiro? Ajuda com certeza, né? Vamos dar um exemplo assim bem claro, né? Na hora das corridas, na hora até mesmo dos levantamentos de barra, né?
O LPO, né? O LPO também, como é que chama aquele... Os movimentos ginásticos. Os movimentos ginásticos. Então, tudo isso é importantíssimo também, até mesmo pro pessoal do CrossFit. Também é uma ressalva aí, quem sabe aí para você, algum profissional também do CrossFit, quem sabe não acrescentar o treinamento funcional dentro do CrossFit. Tá aí. Mas só para deixar claro para quem gosta de CrossFit, a ideia de treinar o funcional é um suporte para o CrossFit, né? Sim. Então, não quer dizer que você vá aprender lá como levantar 100 quilos. A ideia é você melhorar os seus padrões para desempenhar a função lá do CrossFit, seja ela qual for. Então, a ideia é, por exemplo, imagina que você faz CrossFit, eu sou seu treinador, vou sentar com você e falar, vamos lá, deixa eu ver vídeo, deixa eu te ver fazendo os movimentos do CrossFit para eu pensar aqui no que você precisa desenvolver, se é preciso desenvolver, para você melhorar a sua performance no CrossFit, né? Porque o que eu enxergo lá no CrossFit é a mesma coisa assim, você gosta muito de futebol. O atleta de futebol, ele treina o específico do futebol, mas ele faz o treino de força, o treino resistido em paralelo. Para mim, o CrossFit é a mesma coisa. Qualquer modalidade, qualquer tipo de modalidade, tem que ter algo que dê suporte para ela fazer esse treinamento mais pesado, que é um treinamento específico, né? Essa ideia do treinamento funcional sendo suporte de modalidades, eu tenho enxergado muito isso nos atletas de alto nível. Você tem acompanhado isso também? Sim. Como eu disse, eu sou um cara que acompanha muito os treinamentos da galera do futebol, né? Todo mundo, assim, que eu tenho observado, todo mundo tem passado por essa transição de base do treinamento funcional. É onde a gente tem visto a melhora até mesmo do padrão de movimento, né? Vamos observar o futebol da década de 90 com o nosso futebol de hoje. Você consegue perceber que os atletas hoje são muito mais ágeis, né? E até mesmo uma coisa, não sei se vocês têm reparado também, mas eu acredito muito nessa transição, né, da crescente treinamento funcional dentro dos atletas de alto nível, é a baixa de lesão que hoje a gente tem. Exatamente. Isso para o atleta é uma coisa assim, eu acho que a sociedade, atletas amadores, ainda não perceberam a importância de você prevenir lesões. É um assunto muito polêmico, porque é difícil quantificar o que previne lesão, né? Mas realmente as pessoas, elas têm durado, os atletas, eles têm durado mais dentro da sua modalidade, né? Então, a porrada ela pode ser contínua, né? Então, o atleta ele pode treinar forte, que a durabilidade dele na modalidade já está aumentando, né? Cara, e você pode ver também, como eu disse, né? Pra mim, hoje jogando, eu tô sempre querendo mais, né? Tipo assim, eu não quero sair. E antigamente existia muito isso, né? Do cara pedir pra sair. Hoje não. Hoje o cara sai e o cara tá invocado porque o cara sabe que ele pode dar mais. Exatamente. Hoje eu acho que tá o perfil bem Renan. O preparador físico ou o treinador, ele tem que falar, calma atleta, calma que a gente tem jogo na semana ou daqui 3 dias. Sim. Ou 4 dias. Então, acaba que imagina você atleta lá de alto nível e eu sou treinador. Você tem jogo hoje, você tem um jogo numa quarta, aí vai passar 3 dias, você tem jogo de novo. Você quer se doar todo na quarta-feira e eu tô pensando em você lá no sábado ou no domingo também, no dia do próximo jogo, né? Então, hoje os atletas estão tão bem preparados fisicamente que precisa de um freio do treinador para falar, calma, cara, que eu preciso de você também mais daqui uns 2 dias, né? Com certeza. Até como a gente fala, né, gente? O feedback do olhar do profissional de fora é importantíssimo. Bom, para finalizar aqui, eu queria te perguntar se as pessoas, os profissionais, geralmente falam muito que recebem pouco e tudo mais, e elas devem estar pensando em casa agora, pô, eu tô querendo receber aluno para aumentar o meu faturamento. Se eu contratar um profissional, meu faturamento vai diminuir. O que você pensa sobre isso? Você acha que vale a pena se a pessoa estiver de fato interessada? Qual mensagem que você pode dar para as pessoas que acompanharem esse vídeo até o final
e acreditam que essa ideia pode ser interessante, que acompanharam até aqui no final e falou, pô, realmente isso aí pode me dar uma luz, eu posso procurar um profissional para me treinar. Qual a mensagem que você pode passar para quem tem essa visão e chegou até aqui com a gente no vídeo? Eu aconselho a cada um de vocês a buscarem mais conhecimento, até mesmo pessoal, e também o conhecimento de um outro profissional, tá? Isso de uma forma ou de outra, querendo ou não, é um investimento também. Vamos supor, um mini curso que você vai estar adquirindo para que você também traga mais conhecimento para você. Como eu disse, essa troca de informações é importantíssima também até para o seu conhecimento, para você passar para outras pessoas. E outra coisa, você também pode começar a aplicar algumas coisas que, igual o Fred, ele durante esse tempo que a gente está junto treinando, ele me ensinou muita coisa que hoje eu replico para os meus alunos. Ou seja, eu investi para que pudesse trazer resultado para mim, e hoje eu tento levar esse resultado para os meus alunos. Legal, isso é muito interessante, porque é como se fosse um bônus daquilo que você está investindo, exatamente, né? É um plus. Então você fez um investimento para melhorar o seu pessoal, sim, o seu individual, a sua performance. E em contrapartida você pode usar isso no seu lado profissional. E outro bônus que eu enxergo, você está fazendo network ali. exatamente, né? Então você está, igual você falou, você está conversando o tempo inteiro com um profissional. E quando você estava falando, me veio um clique aqui na cabeça, que assim, se a pessoa não tiver esse dinheiro, eu acho que isso é questão de prioridade, né? Dá pra gente cortar alguns custos que a gente tem para poder, se você colocar como prioridade mesmo, as coisas dá pra acontecer, né? Mas caso a pessoa realmente, sei lá, ela se sustenta, é difícil mesmo, o que ela pode fazer? Compartilhar o seu treino com profissionais e fazer isso, por exemplo, você quer treinar, mas você não tem dinheiro para investir, você me manda, ô Fred, o que você acha? Porque eu tô tendo uma visão mais interna aqui, né? Igual você falou, pô, eu quero ter uma visão com outros olhos. E da mesma forma eu fazer contigo. Então é como se fosse fazer uma parceria ali para as pessoas avaliarem um ao outro, né? Essa troca de informações, sendo aluno ou não aluno, como você disse, às vezes, muitas das vezes a pessoa não vai ter condição, né, para que possa cuidar de você mesmo, mas essa troca de informação é importantíssima. E outra, a gente não vai deixar de fazer essa troca porque o cara não tem condições de te pagar. Eu acho que você levar informação até mesmo para os seus alunos, também é de grande valia. Então não deixe. Até também um outro recado que eu daria para vocês, às vezes você que está aí não tem condições também de arcar com um profissional, procure um colega seu, poxa, faz um esboço aí, manda para ele e ele vai te ajudar, tenho certeza disso. É verdade. Agora, finalizando mesmo, Renanzão, dá uma mensagem bem direta pra galera, curta e direta. Qualquer recomendação, sei lá, o que você quiser falar de maneira bem rápida, uma frasezinha pra galera que tá assistindo. Alô, você profissional de educação física que você acha que é simplesmente cuidar das pessoas, mas antes de cuidar do seu aluno, cuide de você mesmo, cuide da sua máquina, beleza? Boa, exatamente. Galera, esse foi o papo com o Renanzão. Muito obrigado pela participação, ter doado o seu tempo. Eu tenho certeza que a galera que acompanhou esse vídeo vai pensar sobre essa dica que você passou para eles. Eu acho que é muito importante e para nós foi muito bom. Só quem viveu sabe, só quem vive sabe o tanto que pode ser produtivo essa relação entre professores formados, né? Então, manda um abraço para a galera aí. Valeu, galera, um abração. Agradeço ao Fred aí pela oportunidade. Não deixe de procurar um profissional, beleza? Boa. Agora, só comunica pra galera aí, pede pra quem não se inscreveu até agora se inscrever. Galera, quem não se inscreveu, assina aqui, ó, aqui embaixo, dá um likezinho, assina as notificações para quando o Fred postar aí alguns vídeos novos. São informações de grande valia, que vai ser importantíssimo para você, até mesmo conhecimento pessoal e você replicar para os seus alunos, beleza? Muito bom. Valeu, galera. Até a próxima.